Salve, salve Universo Narrado! Quem tá falando com você aqui é o professor de Matemática e Engenheiro. E hoje eu tô aqui, cara, com a missão Aquecimento IME. Esse mesmo, vamos começar aqui, já entrar no clima, né? Afinal, a prova do IME nesse final de semana. Então, olha só, nós já temos preparado aqui, ó, algumas das questões mais legais do ano passado e também um evento especial que vai acontecer nessa sexta-feira, a partir das 17 horas, nós temos uma live aí de aquecimento, uma live de revisão para o IME. Revisão de matemática e de física. Física vai ser com o senhor Visório e matemática vai ser comigo. Então, cara, não perde esse evento. Fechou? Então, bora lá para a questão. Se liga só nessa questãozinha, então, que é uma questão do ano passado, da primeira fase, que é a que vai acontecer daqui alguns dias, né? Então, se liga só. Um polígono regular de 2n vértices e a gente vai escolher dele 4 vértices ao acaso, aleatoriamente, formando um quadrilátero, né? No caso aqui, um quadrilátero ABCD. Bacana, eu quero saber qual é a probabilidade de que esse quadrilátero seja um retângulo. Tranquilo ou não? Bacana? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se liga só, vamos pegar aqui só como um exemplo, né? E pensar da seguinte maneira. Pô, se eu tenho aqui, por exemplo, um hexágono regular, né? No caso aqui, o meu 3n, né? O meu 3n seria igual a 6, ou seja, o meu n seria igual a... Opa, no caso aqui, meu 2n, né? 2n seria igual a 6, então no meu caso aqui, o n seria igual a 3. Bacana? Aqui eu tenho um octógono e aí você poderia ter um polígono aí com 2n, ou seja, um número par de lados, de vértices. Bacana? Agora eu quero que ele seja um retângulo. A primeira condição que você tem que pensar, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é: qual é a condição para que esse polígono seja um retângulo? E aí? O que vai acontecer? Bom, aí você pensa, pô, o polígono ele tem que ter ângulos de 90 graus. Aí você tem que voltar lá na geometria. Observe que é um problema aqui que mistura geometria e probabilidade simultaneamente. Bacana? Então, se liga só. Vamos pegar aqui para começar. Talvez você esteja se perguntando, pô, mas o que esses polígonos estão fazendo dentro de uma circunferência, né? Aí eu vou te explicar agora. Se liga só. Se nós tivermos uma circunferência, quando você escreve nessa circunferência um ângulo, qual que é a relação desse ângulo com o arco para o qual esse ângulo está olhando? Por exemplo, né, se eu chegar aqui e colocar, eu tenho esse ângulo daqui até aqui, ó. Olha lá, esse ângulo ele está olhando para esse arco aqui, né, ó. Qual que é a relação entre esse ângulo e esse arco? A relação é o dobro, né? O ângulo ele é metade do arco, o arco é o dobro do ângulo. Ou seja, por exemplo, se você tiver aqui um ângulo aqui de 30 graus, por exemplo, quanto que vale esse arco? Vale 60 graus. Tranquilo ou não? Bacana? Então se liga só, o que nós vamos pensar? Você vai ter que pensar, pô, se eu quero um retângulo, eu quero ângulos de 90 graus. Se eu quero ângulos de 90 graus, esse ângulo ele vai ter que estar olhando para quê? Ele vai ter que estar olhando para arcos de 180 graus. Então, por exemplo, um 180, observe que ele coincide com o diâmetro, isso mesmo, só coincide com o diâmetro. Bacana. Então, se liga só. Qualquer ângulo que esteja olhando para esse diâmetro, ele vale quanto? Ele vale 180 graus. Esse ângulo vale 90 e o arco aqui, não. Esse arco aqui vale quanto? Esse arco aqui vale 180. Então, esse daqui ele vale 180 graus, 180 graus. Então, esses ângulos aqui, valem quanto? Valem 90. Né? Esse ângulo aqui vale 90, esse daqui vale 90. Qualquer um vale 90. Então, você tem que perguntar, olha só que doido. Esse camarada, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser um diâmetro. Então, se liga só. Para que um ângulo seja de 90, ele tem que estar olhando para o diâmetro. Então, pensa só. O que tem que acontecer com esses vértices que você seleciona? Essa é a grande questão, né? Esse daqui é o segredo da questão, e se você entender isso daqui, você simplesmente matou a questão inteira. Você tem que pensar o seguinte, pô, se eu tenho que ter ângulos de 90, todos têm que ser de 90, todos os ângulos devem olhar para diâmetros. Pegou a ideia, velho?
Pegou? Pegou? Olha só, se todos os ângulos têm que ser de 90, todos os ângulos, todos os vértices têm que olhar para diâmetros. Ah, então peraí. Observe, se eu chegar do lado de cá e colocar um ângulo aqui mais ou menos, olha só para você ver, ó, assim, ó. Vamos apagar esse daqui, ó. Vamos apagar esse daqui. Esse quadrilátero que foi formado, ele é um retângulo? Não. Por que ele não é retângulo? Observe. Esse vértice aqui de cima, beleza, ele está olhando para o diâmetro, olha lá. Ele está olhando para o diâmetro, perfeito. E esse de baixo aqui? Esse de baixo também, olha lá, ele está olhando para o diâmetro, né? Ele está olhando para o diâmetro aqui, ó. Ah, bacana. Mas qual é o problema? Por que ele não é retângulo? Porque os outros dois não estão olhando para o diâmetro. Este camarada aqui, ó, ele não está olhando para o diâmetro. Para ele olhar para o diâmetro, ele teria que estar olhando para uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Ele está olhando para esse cara aqui, ó. E esse cara aqui é diâmetro? Não, esse cara não é diâmetro. Ah, então quer dizer que o outro também tinha que ser diâmetro. Agora, pensa só. O que esse segmento vermelho, ele é? Ele é uma diagonal. O que esse outro segmento vermelho, ele é? Ele é diagonal. Então, resumindo a história. As duas diagonais do quadrilátero tem que ser o quê, velho? Tem que ser diâmetro. Acabou. Ah, então, por exemplo, isso aqui matou a questão. Então, se liga só. Se eu escolher esse vértice, obrigatoriamente, o oposto a ele tem que ser escolhido. Olha só, esse daqui tem que estar escolhido. E ele vai ser o vértice oposto. Tranquilo ou não? Pegou a ideia? Ah, então esse daqui vai passar pelo centro. É, exatamente, né? Porque ele está oposto, ele passa pelo centro. Ah, então bacana, já escolhi este e este. Agora, para formar um retângulo, quais são os outros que eu tenho que escolher? Depende aqui, ó. Se eu escolher este cara, quem tem que ser o outro? Ah, tem que ser o de baixo. Ah, então eu poderia escolher, por exemplo, este e o oposto a ele, exatamente. Então, olha só, vai ficar um negócio assim, né, velho? Ó, olha lá. Se meio deslocado, se dá aquela colorida, né? Opa, olha lá. Bacana não? Então, observe que essa figura aqui, ó, deixa eu descolorir aqui, essa figura que nós formamos, ela é o quê, velho? Ela vai ser, sim, um retângulo dela. Ó, aqui, retângulo, hein? Olha só pra você ver que doido. Olha só pra você ver que doido. Olha lá. Por que ele é um retângulo? Porque observe que este ângulo aqui, ó, ele está olhando para o diâmetro. Ah, então esse daqui vale 90, esse daqui vale 90. Este ângulo aqui, ó, também está olhando para o diâmetro. Ah, então esse daqui vale 90, esse daqui vale 90. Enfim, velho, você pegou a ideia. Então quer dizer que as diagonais devem ser diâmetros. Bacana ou não? Aqui tem outro exemplo aqui, né? Um octógono, por exemplo. Como é que você poderia formar um retângulo nesse caso aqui? Você poderia pensar o seguinte, pô, então, peraí. Se eu escolher este cara aqui, ó, obrigatoriamente, o oposto a ele também tem que ser escolhido. Se você escolher esse daqui, obrigatoriamente, o oposto a ele tem que ser escolhido. Ah, então formou um retângulo. Formou lá, vai formar um retângulo, ó. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Tranquilo não? Pegou a ideia? Então, resumindo a história. As diagonais devem ser diâmetros. Ou seja, se você pega um vértice, obrigatoriamente você tem que pegar o oposto a ele para que seja um retângulo. Então, agora pensa só comigo. Agora nós temos aqui um polígono com 2n vértices. Nós estamos generalizando aqui, ó. 2n vértices. Então, você pensa da seguinte maneira. Pô, eu vou dividir esse polígono aqui em duas partes. Tranquilo? Ah, então começando aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Esse primeiro vértice aqui, ó. É o vértice 1. Aqui eu tenho o vértice 2. Aqui o vértice 3. E assim vai até qual vértice? Até o vértice N. Tranquilo? Aqui eu vou ter, né, metade. Agora eu vou ter o vértice N mais 1. Aqui o vértice N mais 2. E assim vai. Como eu estou dividindo, eu vou fazer uma coisa prática aqui, ó. Eu vou chamar, na verdade, esses vértices aqui, ó, de vértice A1, A2, A3, até o vértice AN. E os do lado de cá, eu vou chamar eles de vértice B. Ah, então vai ser o vértice B1, vértice B2, vértice B3, e assim vai até o vértice BN. Observe que o vértice A1 está oposto ao B1. O A2 está oposto ao B2. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque nós vimos que, se você escolhe um vértice, você obrigatoriamente tem que escolher um oposto. Então, pensa comigo.
Com certeza, metade dos vértices vão ficar de um lado do polígono, metade vão ficar do outro, porque você é obrigado a escolher vértices opostos. Então pensa comigo, desses n vértices As, desses n vértices, quantos você vai escolher, velho? 2. Você tem que escolher os 2. Então de quantas maneiras você pode fazer isso? Combinação de n, escolhe quantos? Escolhe 2. É ou não é? Você tem n vértices e vai escolher 2. A ordem não importa. Se você escolher o vértice A1, A2 ou o vértice A2, A1, é exatamente o mesmo par de vértices. O que mais que você precisa escolher? Cara, você não precisa escolher mais nada. Por quê? Porque na hora que você escolhe o A1, o B1 já está escolhido, você não precisa preocupar. O outro vértice já está automaticamente escolhido. Você escolhe arbitrariamente apenas 2 vértices. Os outros 2 automaticamente já estão escolhidos porque eles devem ser vértices opostos. Então, peraí, o que vai acontecer esse negócio aqui? Ó? Esse daqui é o número de casos que satisfazem a nossa condição. Então, dividido, vamos dividir esse negócio aqui por quanto, velho? Pelo espaço amostral. De quantas maneiras nós podemos escolher os 4 vértices desse quadrilátero? Quantos vértices nós temos? Nós temos 2n vértices e queremos escolher quantos? Arbitrariamente escolher 4. Então, a probabilidade vai ser essa daqui, né? N escolhe 2, dividido por 2n, escolhe 4. Você vai lá nas alternativas, né? N sobre 2 e 2n escolhe 4. Marca a letra A e corre para baixo. Então, se liga só. Qual que era a dificuldade dessa questão? A parte mais difícil aqui nem reside na combinatória. Fala aí, ó. Combinatória, o que nós temos de combinatória aqui? Isso aqui, ó. Tranquilo? A parte mais complicada, com certeza, era a parte de geometria, na qual você teria que fazer um paralelo aí entre ângulos e circunferência, né? Relacionando aí ângulos e arcos, e ter essa sacada de que as diagonais do seu quadrilátero deveriam ser diâmetros da sua circunferência. Bacana ou não? Então, cara, nós estamos aqui, né, fazendo aquecimento. Essa aqui foi uma questão muito legal que rolou na primeira fase do M, provinha que vai rolar nessa semana. E não se esqueça, final de semana, sexta-feira, a partir das 15 horas, nós temos uma revisão cabulosa, especialmente para você. Aquele abraço.